Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Amados irmãos, nós estamos hoje no quarto domingo da Quaresma. Exatamente hoje nos é apresentada a eleição do grande rei Davi. Da primeira leitura tirada de Samuel, capítulo 16, versículo de 1 seguintes, Deus chega e diz então ao profeta Samuel: eu quero que você vá até Belém. Lá tu deves procurar um homem chamado Jessé. Ele tem alguns filhos. Eu escolhi um deles para ser rei. Tu deverás ungí-lo, consagrá-lo rei de Israel, e ele vai ocupar o lugar do rei Saul. Assim fez o profeta. Chegando lá, conversou com Jessé: onde estão seus filhos? E então ele apresentou o mais velho. E logo quando Samuel olhou para aquele jovem, que lhe pareceu belo, forte, inteligente, ele pensou no seu coração: é este mesmo que Deus escolheu. Quando ele foi para consagrá-lo, para ungir rei, Deus lhe falou: não, Samuel, não foi este que eu escolhi. Ele pediu que se apresentasse um segundo, um terceiro, um quarto, até o sétimo. Todos, segundo a concepção, segundo o olhar do profeta Samuel, com certeza poderia muito bem ser rei, ser consagrado rei pela sua beleza, pela sua aparência, pelo seu porte físico, pela sua inteligência. Mas a todos, Deus disse ao profeta Samuel: eu não escolhi. Não os escolhi, não escolhi nenhum deles. Samuel, tu olhas as aparências, eu olho o coração. Tu olhas aquilo que está pronto diante do teu nariz. Eu não, Samuel. Então, deve-se escolher aquele que eu já escolhi. Aliás, deves ungir aquele que eu já escolhi. Então Samuel dirige-se de novo para o pai dos jovens e diz: Jessé, não tem mais nenhum filho teu aqui? E Jessé lhe diz: olha, eu tenho, mas é um pirralhozinho. Inclusive ele está cuidando nesse momento das ovelhas. É um menino pequenininho demais. E então Samuel lhe diz: traga-o aqui, porque este menino, ele foi eleito pelos céus. Trouxeram um menino chamado Davi e Deus confirmou no coração: unjam, porque é este que eu escolhi. Queridos irmãos, a primeira leitura nos ensina exatamente a nós entendermos que os critérios de Deus não são os nossos. Deus não olha as aparências. Deus não olha aquilo que nós olhamos. E Deus não julga conforme nós julgamos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. O julgamento de Deus também não são os nossos. Como muitas vezes a gente está julgando pelo que vemos, por aquilo que a gente enxerga de imediato nas pessoas. Não é assim que Deus vê. O Evangelho de hoje, queridos irmãos, também quer nos ensinar de modo extraordinário, através de uma ação milagrosa que nosso Senhor opera. É tirado do Evangelho de São João, capítulo 9, versículo de 1 seguintes. Exatamente esse menino, ele é cego de nascença. Nosso Senhor então se dirige e vai curá-lo. Mas lhe perguntam: Senhor, esse menino aí, ele está assim por conta do seu próprio pecado? Ou é por conta do pecado dos pais, dos avós, de quem? Jesus responde: não, ele está assim, não é por conta do pecado do pai, do avô, da avó, de ninguém. Ele está assim para que Deus manifeste o seu poder. O Evangelho de hoje é bastante longo, você poderá procurá-lo e lê-lo na íntegra. Ali nosso Senhor dirige-se a ele, estende as mãos e o cura. E o cura. E o cura de modo bem extraordinário. Diz o versículo 9. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando.
Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. E então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? E ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e me disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram, portanto, onde está ele? Respondeu: não sei. Queridos irmãos, nosso Senhor, portanto, realiza esse prodígio, esse milagre na vida deste homem cego. Exatamente ali, um homem que nada via, era mendigo, todos os dias pedindo esmola. Ali Jesus transforma a sua história, não só por ele, mas por nós, por toda a humanidade. Ali Jesus tem oportunidade, na miséria daquele homem, de manifestar o seu senhorio, manifestar que ele é Deus e Senhor, e que está acima de toda e qualquer enfermidade. Queridos irmãos, quando Jesus disse então, não foi por conta do seu pecado que ele ficou cego, e nem tampouco por conta dos pecados dos seus. Ele está assim para que se manifeste nele o poder de Deus. Nós precisamos entender que muitas coisas que nos parecem serem trágicas, que nos parecem serem terríveis, que nos parecem serem o fim da linha para nós, se nós nos abrimos para a manifestação de Deus, se nós nos entregarmos ao poder e senhorio de Jesus, Deus ali vai manifestar a sua glória. Aquilo que parece ser o fim de linha, poderá ser um novo começo. De modo que nenhum de nós, queridos irmãos, nos devemos nos desesperar diante do que nos ocorre de mal, diante daquilo que Deus permite nos acontecer e que não é nem sempre bom e que não é agradável a nós. Cremos e veremos a glória de Deus. Não olhemos para a nossa história nos autocondenando, condenando-a, nos sentindo o desprezado por Deus, porque Deus acompanha cada um de nós. E se as coisas nos acontecem, é por permissão divina, e Deus ali quer manifestar o seu poder, como manifestou o seu poder na vida do jovem de